Glória a Deus. No céu já tem morada. Graças a Deus. Vamos, a partir de agora, então, para a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1, o verso é o verso de número 28, e diz assim, lendo o 27, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Palavra do Senhor para nós, neste texto, fala de um presente do céu, do Senhor para nós. Fala-nos sobre autoridade. Fala sobre algo que Deus deu aos homens, à humanidade, aos seus filhos, aos que nele confiam. Não é algo superficial, é algo sério, é algo forte. O Senhor, próprio Deus, expressou-se dizendo que Ele estava dando autoridade para dominar, autoridade para que pudesse manipular e não ser manipulado. Esta é a palavra do Senhor. O problema aconteceu, a queda da humanidade, quando a inversão de valores tomou conta. A inversão de valores aconteceu quando deixou-se de ouvir Deus, passou a ouvir aquilo que não é Deus. Passou a ouvir a serpente, que aqui é possuída por Lúcifer, o diabo, Satanás, e rouba a santidade, rouba a pureza. Há uma tristeza quando se lê o livro de Gênesis, no texto, se não me falha a memória, capítulo 4, 3 em diante, quando diz assim, e no final da viração do dia, vinha o Senhor para passear no jardim, visitar Adão e visitar Eva. Isso é um presente de Deus. Ter a presença de Deus na vida é um presente que não tem preço, que não tem valor. Tudo aquilo que tem valor não é precioso, mas aquilo que é precioso não tem valor. Por exemplo, saúde. Saúde não tem preço. Você poder terminar o culto e ir para casa e se alimentar normalmente é um presente de Deus. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem saúde, ele não pode comer o que ele quer, ele não pode se alimentar de coisas que os outros têm. Deus deu este presente para a humanidade, dizendo, sujeitai, dominai. Mas aí vem Satanás e gera o pecado que a tentação achou espaço na humanidade. Para você pensar, Deus nos deu um presente, Deus nos honrou, e alguma coisa lá no Éden brilhou mais alto do que o brilho de Deus, que é um engano. Alguma coisa, alguma voz falou mais alto lá. E aí nós nos expressamos dizendo assim, puxa, que erro, que falha, que mancada. Pois é, mas não aconteceu apenas lá. Continua ainda acontecendo. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pela humanidade.
e diz que todo aquele que nele crê, que o receber, não haveria de perecer, mas teria a vida eterna. E mais do que isto, o Senhor disse: eu vou para o meu Pai, vou preparar-vos lugar, e eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. O Senhor Jesus deixou sobre a igreja, deixou sobre aqueles que são seus discípulos, Ele deixou algo muito sério. Ele deixou o selo da autoridade, Ele deixou o selo de poder. Isto ninguém pode negar. Abra sua Bíblia para acompanharmos o Evangelho de Lucas capítulo 10. Verso 1 diz assim, Evangelho de Lucas capítulo 10. No ministério de Jesus Cristo, aqui na terra, no momento em que Ele chamou os seus discípulos, além dos 12, os 70 estão aqui. Verso 1, depois disso o Senhor designou outros 70, e os enviou-os de 2 em 2 adiante de si, a todas as cidades e lugares, onde Ele estava para ir. Disse-lhes: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei: primeiro, paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela tornará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comendo e bebendo o que vos oferecerem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não vos mudeis de casa, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem. Comei o que vos oferecerem. Curai os enfermos, que nela houver. E dizei: está próximo o reino de Deus. Mas na cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo pelas suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Todavia sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sem Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos sentadas em sacos e em cinza, elas se teriam arrependido. Contudo, haverá menos rigor para Tiro e para Sidom no dia do juízo do que para vós. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o Hades? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram os 70 cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Respondeu-lhe Jesus: eu via a Satanás cair do céu como relâmpago. Verso 19, preste atenção. Eis aí, vos dei autoridade. Eu vou repetir. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de modo algum vos fará mal. Mas não vos regozijeis em que os espíritos vos submetem, antes regozijai-vos em que os vossos nomes estão escritos no céu. Naquela hora exultou Jesus no espírito e exclamou: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Assim é, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Virando-se para seus discípulos, disse em particular: de todos os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não no viram, e ouvir o que vocês ouviram, eles não ouviram. Diga amém.
Os discípulos, os 70 mais os 12 que estavam além dos 70, tiveram uma experiência fantástica. Depois de aprenderem, de andarem com Jesus e acompanharem os seus ensinamentos. Jesus agora lhes dá uma missão. Ele chama esses homens e pede a eles que vão aos locais aonde ele ainda iria, e dá para eles diretrizes do que deveriam de fazer. Eles dizem: olha, ao ir pelo caminho, não fiquem enroscados no caminho com saudação. Não significa, na expressão do grego, que Jesus mandou que os discípulos fossem não educados e deselegantes. Não, ele quis dizer: não fiquem muito tempo perdendo tempo com aquilo que é terreno. Ganhem tempo com a salvação dos outros. Ganhem tempo curando os outros. Vão, passem pelas pessoas, na casa que vocês entrarem e receberem vocês saúdem essas pessoas com paz. Se houverem paz nesses lares, eles serão abençoados, e vocês também. Mas aquela casa, aquela pessoa que não receber a paz que vocês ministraram sobre ele, vai voltar para vocês. E os discípulos então foram, andaram, fizeram, expulsaram os demônios, curaram os enfermos e voltaram para Jesus. Quando voltaram, eles voltaram eufóricos, voltaram entusiasmados, porque eles viram que a autoridade do nome de Jesus, que ele delegou a eles, produziu sobre eles, na vida dos outros, eu repito, a autoridade que Jesus ministrou sobre a vida deles, produziu sobre eles, que produziu na vida dos outros, salvação, libertação, cura e milagre. A cadeia de comando foi assim: vão, façam no meu nome. Isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. Eu sou apaixonado por disciplina, por hierarquia, por coisas corretas, por ambientes limpos, por coisas de uma elegância, aonde você percebe a presença de Deus. A cadeia de comando foi essa: Jesus separou, os instruiu, os orientou e lançou sobre eles autoridade. Eles voltam: Senhor, isso é extraordinário. A gente expulsou demônios só de falar no teu nome. Pessoas foram curadas, etc, etc. Como crianças quando ganham um presente. Jesus olhou para eles e disse: pois bem, eu via Satanás caindo do céu quando vocês estavam fazendo a obra. Pega esses pontos da palavra para você entender. Enquanto vocês estavam lá, no meu nome, Jesus disse assim: eu via Satanás sendo repreendido, expulso, derrotado, por cada lar que vocês iam levando o meu nome. Mas vocês devem se alegrar, não é porque os demônios se submetem a vocês, não é porque vocês curam, vocês devem se alegrar, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Isso é lindo, isso é lindo, senhores, porque além da salvação, todos os que creem em Jesus, todos os que são salvos em Jesus, todos os que andam na comunhão com Jesus, têm sobre a sua vida autoridade no nome de Jesus. Preste atenção no que diz o texto. Qual é o papel do cristão quando lemos esse texto?
para que a gente ganhe nesta mensagem. Primeiro, todo discípulo, todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, e eu estou olhando para homens e mulheres de Deus aqui essa noite, amém? Esse rapaz que está sentado ali na mesa de som, que ele precisa ser um embaixador. Esse menino que toca aqui em cima, ele precisa e ele é um embaixador. O primeiro papel de todo cristão, quem está aqui dentro esta noite, quem está me ouvindo em casa, quem for assistir esta palavra, essa mensagem daqui a 20, 30 anos, se Jesus não voltar, precisa entender. Nós entramos aqui dentro esta noite, não é para ganhar bênção só não. Nós não viemos aqui para receber de Deus simplesmente algo material. Você e eu precisamos entender esta noite que todo cristão é um embaixador do Senhor. Você entende isso, meu irmão? Que todo embaixador, ele tem uma missão. Os discípulos foram enviados para apresentar Jesus para o mundo. Quando eles vão pelas aldeias, quando eles vão para os lugares, eles não vão no nome deles. Eles não vão no nome de uma denominação. Eles não vão no nome de um sacerdote da Torá. Eles vão, primeiro, como embaixadores. Eles são enviados representando Jesus. Jesus é santo. Jesus é limpo, Jesus é honesto, Jesus é maravilhoso, Jesus é perdoador, Jesus é galardoador, Jesus cura, Jesus transforma a vida da pessoa que é torta, Jesus liberta do vício, Jesus tira da prostituição, Jesus tira das drogas, Jesus tira do inferno, Jesus escreve o nosso nome no livro da vida. Eu não represento um reino secular, eu represento o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu preciso dizer para esta igreja esta noite: você precisa alinhar a sua vida. Antes de abrir a boca para dizer que é cristão, preste atenção quem você representa, rapaz. Não adianta dizer que é, se o reino de Deus na nossa vida é uma hipocrisia, é uma falsidade. Presta atenção. A Bíblia diz que o reino de Deus, através dos 70, eles foram nos lares, Jesus os enviou para que eles dissessem assim: eu venho em nome de Jesus. Quem é Jesus? Está aí a ponte para começar a pregar. Aí o viciado, a viciada, o doente, o casamento desfeito, o drogado, a prostituta, o desenganado dos médicos começa a dizer assim: eu era isto, eu era aquilo, eu era assim, mas Jesus entrou na minha vida, pegou os meus pecados, lançou no mar do esquecimento. Eu dormia nas ruas, eu dormia nas praças, eu urinava pela roupa, eu vivia caído, alcoolizado, eu saí de casa, eu não tinha mais dignidade, mas o dia em que Jesus entrou na minha vida, a minha vida mudou. Você está olhando para uma pessoa que Jesus mudou, e quando você fala isso, a pessoa fala: eu quero esse Jesus na minha vida. Esses homens foram para essas casas como embaixadores. Nós precisamos entender, meus irmãos, que como cristãos, nós somos pessoas disponíveis em busca de oportunidade de demonstrar misericórdia para com os outros. Jesus não disse: vão aos perfeitos, aos corretos, aos puros, apresentem a minha misericórdia. Quando a gente entra numa casa, numa situação, num trabalho, na escola, aonde você está, na sua vizinhança, no seu condomínio, na sua família, onde você estiver, nunca se esqueça que nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Também nós não podemos esquecer que se nós somos de Jesus Cristo, em nós precisa haver coerência com o que
falamos e com o que vivemos. Diga amém. Eu falo e prego algo, mas na minha vida, dia a dia, eu desprego aquilo que eu falei aqui. Terceiro lugar, eu preciso entender que eu, como embaixador de Cristo, eu tenho que ter como centro da minha vida que eu sou um adorador. E em qualquer tempo eu sou alguém devoto a Jesus Cristo, nosso Senhor. As coisas não estão bem, eu preciso continuar glorificando o nome de Jesus. Aonde eu estiver, o ambiente pode ser o mais hostil que for, eu sou um adorador de Jesus Cristo. E como tal, todo adorador que recebeu autoridade, ele precisa dedicar tempo para ouvir a palavra e ter comunhão com ele. Pastor Kleber, mas 2021 não é diferente do que 1930. 2021 tem as suas crises, os seus problemas, mas os nossos irmãos, nossos familiares que serviram ao Senhor em 1800, 1820, 1940, eles também tiveram as suas lutas e as suas dificuldades, e eles permaneceram. Todo aquele que tem autoridade de Jesus precisa entender o que ele quer na vida. Hoje as pessoas querem seguidores. Eu não sou contra nas redes sociais, mas deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Vale tudo para ter seguidor agora na rede social? Vale crentidade mundano? Vale baixaria, palavrão, pecado, etc, etc, etc. E quando chega as noites de domingo, eu vou para a casa do Senhor. Lá eu vou para me encher. Deixa eu te dizer uma coisa. A autoridade já foi delegada, mas eu preciso dedicar tempo à palavra e à comunhão. Se eu não tenho tempo para a autoridade que Deus me deu, mantê-la através da palavra e da comunhão, eu vou perder esta autoridade, porque o Espírito Santo não fica em templo que não é de Deus. Repito, ou nós entendemos esse discurso que a pandemia, esse discurso que as coisas mudaram. Não, o Deus da Bíblia não mudou. O Deus da palavra continua santo. O Deus da palavra, presta atenção, ele continua dizendo que quem é dele tem autoridade para expulsar demônio, tem autoridade para falar do seu nome e tem autoridade para representá-lo. Pastor, como é que faz? Olha para o texto no verso de 1 a 12, que nós vamos perceber que é um chamado honroso. Um chamado honroso. Quem aceita Jesus, quem recebe a Jesus na sua vida, não é apenas um ato de ser enviado por Deus. Não é. Se você acha que você trabalha aqui na igreja, seja o serviço que for, se você acha que você é um membro de uma igreja e acha que isto basta, você não entendeu. Não foi eu e não foi você quem escolheu, foi Jesus quem nos escolheu. O que eu faço, eu não faço por qualquer coisa. Eu não me comporto de qualquer maneira, porque o que Jesus fez com esses discípulos é honra. Então nós precisamos entender que quando aqueles homens foram enviados, não se trata apenas de um ato humano, é um ato de honra. Também nós olhamos para o texto e nós enxergamos que mais do que isto, eles foram adiante dele. Abre os teus ouvidos para compreender o que Deus está nos dizendo.
Deixa eu ver se há pessoas aqui bíblicas e espirituais esta noite. Você que me escuta agora, você tem consciência do que você está fazendo ou não está fazendo como embaixador de Jesus? Sabe por quê? Porque como embaixador de Jesus, ele mandou aqueles 70 na frente para anunciarem que ele ia lá. Eu vos pergunto esta noite, a mesma palavra que o Espírito Santo me pegou esta semana. Você tem preparado o caminho para a minha volta? Responda você agora. Você tem preparado o caminho para a volta de Jesus? Você tem se alinhado na sociedade, no seu trabalho, na sua escola? Você tem se alinhado com as suas atitudes? Nós temos entendido que quando eu ando por esta vida, quando eu ando pelas ruas, quando eu vou trabalhar, quando eu vou para a faculdade, quando eu vou numa festa, quando eu vou em algum lugar, como eu falo, como eu trato, você e eu temos consciência do que nós estamos fazendo. Quando alguém pede para a gente fazer uma oração no almoço, no jantar, no hospital, no meio da rua, num comércio, você, eu, temos ciência do que nós estamos fazendo? Que eu tenho de Deus autoridade para isso. Mas entre ter autoridade e se comportar como autoridade é outra coisa. Não basta Jesus ter dado autoridade, precisa ser autoridade. E aonde quer que eu chegue, eu preciso dizer, não é com palavras, não é com canções, é com a minha vida. Eu estou apresentando Jesus e dizendo para o mundo, Jesus vai voltar, hein? Jesus vai voltar. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar aqueles que estiverem atentos, aqueles que estiverem preparados. Como é que eu anuncio isso? Eu vou anunciando com a minha vida, com o meu testemunho. Esses homens foram honrados para preparar o caminho para aquilo que Jesus ia fazer, como vai acontecer, não demora muito. Segunda coisa desse texto, Jesus diz que poucos trabalhadores existem para ajudar. Foi Jesus quem falou. Atenção, atenção, senhores e senhoras, pessoas ocupadas na igreja. Atenção, pessoas que limpam a igreja, que está difícil de conseguir gente para vir trabalhar na igreja. Atenção, pessoas que estão atarefadas demais com as coisas do reino de Deus. E atenção, vocês que não têm tempo para a obra de Deus, que não podem, que nunca estão dispostos, que nunca estão disponíveis para a obra de Deus, apenas a vida pessoal de vocês, ou as nossas vidas. Jesus disse o seguinte, que a obra de Deus é grande, mas é pouca gente disposta. Quem está me ouvindo, diga um aleluia bem alto aí. Atenção, crentes velhos, é com vocês, é conosco, nós que somos dinossauro. A seara continua grande, viu? Mas são poucos os trabalhadores que estão disponíveis para a obra. Sabe por quê? Porque perderam a identidade. Perderam a identidade de embaixador. Perderam a identidade de quem os comissionou. Sabe por que está faltando tempo para cultuar? Sabe por que está faltando tempo para orar? Sabe por que está faltando tempo, disposição, vontade para jejuar? Sabe por que as coisas do mundo estão falando mais alto na minha vida, nas nossas vidas? Sabe por que muitas das vezes nós não temos a mesma paixão, a mesma devoção, os mesmos sentimentos para com a obra? Porque estamos perdendo a identidade. Sabe por que horário de culto já não é mais tão importante do que a academia
Porque estamos perdendo a identidade. Sabe por que oração de madrugada não é mais importante do que o UFC? Porque estamos perdendo a identidade. Sabe por que nós não temos mais vontade de vir ao estudo bíblico? Porque estamos perdendo a identidade. Sabe por que na hora do culto eu fico sentado igual uma pessoa que está morta, mas em casa eu pulo na hora do gol, eu pulo na hora de um show, eu faço e aconteço quando eu ir para a cidade, mas no culto eu estou sempre com morto, eu estou sempre com dor, eu estou sempre sem nhenhenhê, porque eu perdi a identidade. Jesus, pastores, disse assim: ah, se eu tivesse feito em tais lugares o que eu fiz no meio de vós, essas pessoas sentariam-se no saco de cinza, cobririam-se de cinza, de arrependimento, de vontade de conserto. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Sexta-feira eu estava orando por alguns minutos e disse: Senhor, eu preciso pregar domingo, e como de costume eu não me atrevo a subir aqui, qualquer lugar, se Deus não falar. Eu disse: Senhor, fala comigo, meu coração está agitado, uma semana turbulenta, pensamentos, gente doente, pessoas com problemas, uma série de coisas. Senhor, me ajuda, Senhor, fala comigo. O Senhor me levou para esse texto. Ele disse: Kleber, presta atenção. Ele começou falando comigo sobre aquilo que é nobre na minha vida, aquilo que eu tenho como nobreza na minha vida. A obra de Deus, quando Jesus mandou aqueles discípulos, Ele disse que a obra é grande e árdua. E Ele disse que o trabalho é muito, mas pouca gente para ajudar. Agora eu pergunto para você: há mais de 2000 anos atrás, o que mudou? O que mudou de Jesus para cá? Sabe por quê, irmãos? Que na hora do culto, da oração, da consagração, do jejum e tantas coisas, de ler Bíblia, sabe por quê? Que muitas das vezes eu perdi a identidade. Não está em voga trabalhar, estudar. O que está em voga aqui é aquilo que eu posso fazer em outro horário, mas eu troco por aquilo que é o momento de Deus. Mas quando acontece um problema, eu me lembro de Deus. Eu quero Deus, eu quero milagre, eu quero cura, eu quero salvação, eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe o que nós somos pela Bíblia Sagrada, partindo de Gênesis aqui? Nós somos embaixadores. Nós representamos um reino. E você vai compreender. Jesus disse que a ceifa está aí. E Ele disse também que há uma diferença de trabalhadores. Escute, quem está aí atrás está me ouvindo? Há uma diferença de trabalhadores e espectadores. Há uma diferença de quem vem para congregar e está feliz da vida, está desejoso, que fica triste, que chora quando não consegue uma inscrição para o culto agora. Há uma diferença de pessoas que estão agora doentes, mas que gostariam de estar aqui, mas por causa da doença elas não estão. Há uma diferença de pessoas que, quando vêm ensaiar, quando vão fazer alguma coisa, elas se esmerilham, elas produzem o seu melhor. Há uma diferença de pessoas que saem do trabalho em cima do horário, cansadas, com fome, mas vão congregar. Há uma diferença de pessoas que se encontram no arraial, que querem, e uma diferença de pessoas que são espectadores. Nem todo mundo quer trabalhar para Jesus. Tem muita gente que é espectador, quer um bom prato de comida, quer uma casa muito bem arrumada. O solteiro quer o casamento do sonho, a solteira quer o príncipe das Astúrias, quer o melhor carro,
Quero a melhor lua de mel. Eu quero. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que não vem de Deus não é lucro, é prejuízo. Aquilo que rouba a minha insígnia, aquilo que rouba a minha autoridade, não é bênção. Aquilo que rouba o meu tempo de ler Bíblia, aquela porcaria daquela coisa que passa nas tardes de TV, que você tem tempo, que eu tenho tempo para ficar lá, e não vou orar, mas fico assistindo aquele Casos de Família, aquelas bobagens, aquelas coisas que estão lá, que não trazem nenhum tipo de construção. Aquilo furta o meu tempo. Depois eu reclamo porque que o meu casamento vai de mal a pior. Por que que eu não consigo orar? Por que que é isso? Por que que é aquilo? Por que que está acontecendo? Por que que eu grito com a Fernanda? Por que que a Fernanda grita comigo? Por que que a gente não se entende? Por que disso? Eu preciso lembrar a senhora. Eu preciso lembrar o Senhor. O que o Espírito Santo também me pegou esta semana. Ele disse: Kleber, sem mim você não pode fazer nada. Eu não preciso estar numa igreja para me comportar como santo. Eu preciso ser santo fora da igreja. Eu preciso dar testemunho do meu chamado fora da igreja. O que nós olhamos para esse texto, que há pessoas que trabalham, que vêm, mas que são espectadores. Irmão, você pode vir aqui tal dia, tal horário, fazer isso? Não, não posso não. Antes que alguém diga alguma coisa, a igreja não está com nenhum problema. Eu não estou com problema com ninguém. Eu estou pregando a palavra que Jesus mandou eu pregar. Eu estou lembrando a noiva para cuidar do vestido. Eu estou lembrando a noiva que o teu noivo vai voltar para buscar e consumar o ato. Eu estou lembrando aos discípulos de Jesus que vocês não são qualquer pessoas, nós não somos quaisquer pessoas. Eu estou lembrando às mulheres casadas de qualquer igreja cristã. Eu estou lembrando aos obreiros, eu estou lembrando aos solteiros, os divorciados, as viúvas. Eu estou lembrando aos funcionários públicos, aos empresários. Eu estou lembrando a todos que estão aqui dentro esta noite. Se você está ouvindo essa palavra, de alguma maneira o Espírito Santo te pegou. Eu estou lembrando a você que eu e você precisamos prestar atenção, que nós recebemos uma insígnia. Nós recebemos autoridade para representar um reino que não é carnal, um reino que não é sujo, um reino que não é mundano. Você quer o reino mundano? Deixa eu te dizer o que é o reino mundano. Semana retrasada, há 3 semanas atrás, houve algumas tragédias aqui no Brasil. Professoras morreram salvando crianças numa creche. Acho que foi o ano passado também lá em Minas Gerais, professores morreram salvando criancinhas. Esta semana também aconteceu alguma coisa. Aliás, esse ano no Brasil aconteceu. Aí o mundo, Brasil, essa semana, inclusive crente, que perdeu a identidade, está se lamentando pela fatídica, lamentável, triste morte de um cantor de funk aqui do estado de São Paulo, que morreu com 1 mês de casado, traindo a esposa com uma prostituta que ganhou R$2.000 para ter sexo com 2 homens. E tem gente já falando em colocar nome de rua. Tem gente falando que ele é um ídolo, que ele é um cara. Esse reino não me interessa não. Esse reino não é o reino de Deus. O reino que propaga trair a esposa na lua de mel. Um reino que propaga droga. Um reino que propaga cadeia.
Um reino que propaga violência, um reino que propaga prostituição, não pode ser o reino de Deus. Eu não posso ter comunhão com um reino desse. Eu venho em nome de Jesus para proclamar nesse reino das trevas e dizer: ei, Jesus salva a sua vida. Ei, Jesus ama você. Mas eu fazer apologia deste reino, não. Sabe por que algumas coisas estão acontecendo? Porque alguns de nós estamos perdendo a identidade. Nós estamos pegando a insígnia que Jesus deu. Estamos colocando ela, sabe aonde? No chão, na gaveta, no armário. Nós recebemos do Senhor a seguinte palavra, verso 19: eis aí, vos dei autoridade. Eu dei autoridade para pisar sobre pedras, escorpiões, pisar sobre serpentes. Eu dei autoridade para onde vocês entrarem, anunciarem as boas novas do reino. A autoridade de Jesus não é para se comportar igual o mundo. A autoridade de Jesus não é para ficar cantando as músicas do mundo. A autoridade de Jesus não é para ser lascívio como é este mundo. A autoridade de Jesus não é para ficar fazendo aliança com o mundo. Ele mandou os 70 e disse assim: anuncie, digam que eu vou voltar. Cure, libertem. Quem é que pode expulsar demônio quando tem aliança com demônio? Quem é que pode curar no nome de Jesus quando tem aliança com o espírito da enfermidade? Quem é que pode falar de Jesus quando tem comunhão com os príncipes das trevas? Cadê a sua autoridade, igreja? Cadê a sua autoridade, irmã? Que não sabe ler, não sabe escrever, mas quando tu dobra o joelho, o diabo sai correndo. É esta autoridade que o Espírito Santo está dizendo para nós esta noite. Não é autoridade de ter 50 mil seguidores no Instagram, Twitter, Facebook. Esta autoridade não leva a nada. A autoridade que leva para o céu, que cura e liberta, é o pendor do Espírito Santo. Jesus também disse que há um chamado perigoso, porque nós invadiríamos o território do inimigo. Você sabe que essa mensagem que eu estou pregando aqui vai incomodar, principalmente os mundanos, que não tem aqui. Levante sua mão e diga aleluia. Não tem. Que os anjos digam amém, né? Que os anjos digam amém. Jesus disse: olha, vocês vão como cordeiro enfrentar lobos. Vocês vão chegar em locais aonde o pai é violento, aonde ele engana, aonde a filha é violenta, e todas as desgraças e mazelas da sociedade. Mas quando vocês chegarem, quando vocês botarem o pé assim, ó, numa casa, ó, sobre vocês está o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está comigo, pastor? Está. Desde que a sua boca não seja boca de palavrão, boca de beberrão, que as suas vestes não sejam vestes de mundana, que mostra as partes íntimas, que usa roupa para mostrar o corpo. Ei, pastor, estava indo tão bem. Pois é, reclama com Jesus, reclama com o dono da igreja. Desde que você não fique na roda dos escarnecedores quando está trabalhando fora da cidade, escutando piada de sexo, fazendo gracinha, recebendo WhatsApp indecente. Desde que não haja mentira. Porque se isso estiver acontecendo, deixa eu dizer uma coisa para você. Aconteceu. Aconteceu. O Espírito Santo no final da tarde não está nos achando mais. Faça uma análise de consciência como eu fiz a minha. Há quanto tempo nós nos levantamos para orar de madrugada, levantamos um jejum voluntariamente, não lemos a Bíblia em um ano, uma vez, 2 vezes, sei lá quantas. Há quanto tempo eu não me sacrifico pelo reino, eu não evangelizo, eu não faço? O que é prioridade na minha vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, Ele não fez distinção. Ele ensinou, Ele chamou, mas Ele disse assim: eu envio vocês
como cordeiro no meio de lobo. Então, quando vocês chegarem em algumas casas, alguns vão dizer para você: sai daqui, esse evangelho não me interessa, eu não gosto dessa palavra. Não mudou, não tem novidade, já estava escrito. Alguns não vão receber, alguns não vão querer. Aliás, alguns vão querer se comportar exatamente com o evangelho que se amolde ao que eles querem. Faça o que você quer, viva como você quer, arrebenta com o teu corpo, fica com ele o mais detonado possível, transa com 28 mil por dia, bebe igual um gambá velho, faz não sei o que, mas domingo esteja na igreja. Domingo você esteja lá, e aí você levanta a mão, dá uma oferta, canta um hino e está tudo bem. Não vos enganeis. Esse não é o evangelho do reino. O evangelho do reino está liberado sobre esta casa. O dia que você levantou a mão e aceitou Jesus, você recebeu uma insígnia. Você recebeu uma autoridade. Mais ou menos assim, ó. O Espírito Santo colocou sobre você isto aqui, ó. As pessoas, quando chegam perto de você, precisam entender: baixa a bola, não vamos falar palavrão, não vamos mentir. Moça, esse rapaz que quer namorar você só para ter sexo, ele precisa entender que sobre você há um selo, uma insígnia. Você tem em você uma autoridade. Ah, mas ele falou que se eu não for. Você tem uma autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida. Você não foi achada no lixo. O teu corpo poderia ser lá atrás, mas agora você tem o pendão do Espírito Santo. Você representa um reino. Quando eu erro, eu não erro só no meu nome, eu erro como pastor. Como pastor. Quando eu falho como pastor. Se eu dou minhas mancadas, eu dou minha mancada como pastor. O mundo não me perdoa. Os homens não nos perdoam. Os homens dizem: está vendo? Ser crente é isso aí. Ser crente é assim. Um pastor chamado Vance Havner, ele disse assim: a maioria dos membros das igrejas não representa ameaça séria o suficiente para Satanás a ponto de suscitar oposição. Jesus disse que nós seríamos enviados como ovelhas no meio de lobos, que as pessoas iam virar a cara, iam fechar as mãos, iam tentar nos matar, iam nos levar para um monte de lugar. Mas Jesus disse assim: o meu Espírito está com vocês. Ninguém toca, ninguém fere, ninguém machuca, porque o meu Espírito está com você. Olhamos para o texto sagrado, meus irmãos. Embaixadores, Jesus disse que eles foram representando o governo. O que Jesus está dizendo é que quem ouve os embaixadores de Cristo, ouve Cristo. Quem despreza os representantes de Cristo, despreza o próprio Cristo. A maneira de uma nação tratar o embaixador reflete o modo de tratar o governo que este embaixador representa. Quando você olha para uma senhora de idade, fique em pé, irmã Lourdinha, por favor. A senhora pode ficar em pé, por gentileza? Por favor, obrigado. Fique em pé também, irmão Pedrinho, por favor, se o senhor puder, por favor. Muito obrigado. Irmã Dulce, fique em pé, por favor, se a senhora puder, por favor. Minha mãe, fique em pé, por favor, mãe, se a senhora puder, por favor. Irmão Jorge, fique em pé, por favor, se o senhor puder. Quando essas pessoas estão andando pelas ruas,
Quando essas pessoas estão andando pelo trabalho, seja no lar, seja onde for, elas estão representando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aonde elas chegam, o inferno tem que baixar a bola, tem que sair fora, porque elas são embaixadores do reino de Deus. Obrigado. Mas a irmã Lurdinha não tem 1,90 m. Deus tem o que com isso? O Espírito que está sobre ela, sobre a Dulce, sobre o Jorge, sobre Pedrinho, sobre minha mãe, sobre você, sobre Fernanda, sobre você, sobre Cleomara, sobre você, sobre você, sobre você, é o Espírito do Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Você representa um reino. Você representa um reino. Jesus disse que quem não recebe a palavra dele, através dos seus embaixadores, não está recebendo a ele. Se você está descontente com as mensagens que vêm desse altar, ou do outro altar, que venha do céu, você deve falar com o dono da palavra, que é o Espírito Santo. Porque nós não fomos chamados para fazer gracinha. Spurgeon disse que chegaria um tempo que as pessoas não desejariam mais pastores que as alimentaria, mas desejariam palhaços que as alegrariam nos púlpitos. Quando você prega uma palavra que confronta, ai, está demais. Sabe o que é demais? Demais é chegar naquele dia, o dia do Senhor, e a gente ouvir assim: eu não te conheço, eu não sei quem você é. Nós somos fortalecidos no Senhor, e como cristão não temos forças em nós mesmos. Efésios 6:10 diz assim, que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando eu e você abrimos a boca, quando eu e você andamos aí fora, quando eu e você fazemos alguma coisa na obra de Deus, não se esqueça, você e eu estamos representando o reino dos céus. E se eu não ajo conforme Deus quer que eu esteja agindo, eu não estou representando o rei. O reino de Deus é salvação. O reino de Deus é libertação. O reino de Deus não é usura. O reino de Deus não é mentira. O reino de Deus não é promiscuidade. O reino de Deus não é leviandade. O reino de Deus não é bobagem. Não é. Jesus disse, verso 19: eis aí vos dei autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um exemplo que eu quis trazer na mensagem de hoje, do Instituto Jetro, de capelania, que é um distintivo, uma insígnia. A insígnia, o distintivo, ele é uma atribuição de poder. Um distintivo, qualquer operação que você vá, durante alguns anos, aonde quer que você vá, numa operação humanitária, quando você chega em algum lugar com distintivo, você está representando poder. Você está representando dignidade, posto de comando, função, classe, corporação. Você está representando realeza. Quem está entendendo? Ter uma insígnia é um sinal, uma marca que identifica uma instituição, um cargo. Por isso, verso 19 de Lucas 10, o Senhor Jesus disse para os discípulos: eu vos dei autoridade. Aonde quer que você chegue, onde quer que você esteja, você não representa você, você não representa a sua esposa, você não representa seu filho. Entenda o que eu estou dizendo. Este moço que toca aqui em cima, esse rapaz que está atrás da câmera, são novos, têm uma vida pela frente. Eles precisam entender que o que está sobre eles é maior do que o nome deles. Sabe por quê, meus irmãos? Que muitas das vezes nós nos comportamos de maneira errônea, porque nós perdemos a identidade. Abra sua Bíblia, 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2.
verso de número 5. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas você, igreja que está aqui esta noite, diga aleluia. Então vamos lá. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eram povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Geração significa parentesco, direito, linhagem, ascendência, genealogia, semelhança. Geração significa espaço de tempo que separa cada grau de filiação, cada século. Eu represento uma geração, e a Bíblia diz para todos que estão ouvindo aqui esta noite, que eu faço parte de uma geração separada por Deus. Segundo, essa questão de geração, agora ele fala de sacerdócio. Sacerdócio significa dignidade, funções dos ministros de um culto, o corpo eclesiástico, o conjunto dos sacerdotes, no sentido figurado, função que apresenta caráter respeitável. Isto é sacerdócio. Eu represento um poder, você representa uma autoridade. Nós somos geração eleita, sacerdócio. Quando eu estou no nome de Jesus, o diabo tem sim que abaixar, porque eu estou falando em nome de Jesus. Ele também fala de nação, que é um grupo de pessoas que estão ligadas por uma mesma religião, por possuírem costumes, origens, tradições. É uma comunidade ou agrupamento político independente com território demarcado, sendo suas instituições partilhadas pelos seus membros. É um sistema de governo de um país. Eu sou nação. Ei, vamos até ali fazer isso? Não posso. Ei, vamos fazer aquilo? De jeito nenhum. Eu represento um reino. Eu represento uma nação. Eu represento uma autoridade. Adquirido significa caracteres que o indivíduo não possuía ao nascer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não merecíamos, não tínhamos, mas quando Jesus entrou na nossa vida, tudo que não prestava ficou para trás. As pessoas não davam valor para mim, não davam valor para você. Talvez elas viram coisas em nós que não foram boas. Talvez nós fizemos coisas que não eram tão dignas. Mas Jesus entrou na nossa vida. Ele me deu um novo nome. Ele mudou a minha história. E Ele colocou em você o Espírito Santo. Ele colocou sobre você uma insígnia. Ele colocou sobre você uma marca. Ele colocou sobre você autoridade. Ele disse assim: não é, ela é minha. Ele colocou sobre você santidade. Ele colocou sobre você, aonde você anda agora, aonde você andar, as pessoas não vão mais olhar para você como olhavam antes. Aonde você chega, o Espírito Santo é assim: dá licença, dá licença, dá licença. Eu não quero saber. Chegou aqui alguém que tem o Espírito Santo. Você representa um reino, está entendendo? Por isso que o diabo tenta manchar a sua vida. Ele
tenta manchar seu casamento, ele tenta manchar o seu ministério, ele te faz propostas indecentes, porque ele quer roubar isso aqui, ó. Isto aqui não é adquirido na venda da esquina. Cachaça não compra isso aqui, cocaína não compra isso aqui. Eu não estou falando desse distintivo, eu estou falando do Espírito Santo. Quando você chega onde você chegar, chegou alguém que é embaixador do reino de Deus. Cadê a sua autoridade? A palavra desta noite. Sabe por que você ou eu, desculpa eu falar desse jeito, você ou eu, mas sabe por que algumas coisas do mundo já fazem parte do nosso vocabulário, já fazem parte do nosso dia a dia, já fazem parte das nossas redes sociais, já faz parte da estante lá de casa? Sabe por que a gente está andando com mentira, com safadeza, com engano, com maldade, com adultério, com sexo fora do casamento? Sabe por que a gente anda não querendo mais ler a Bíblia? Porque o diabo, ele tomou isto aqui que Deus te deu, mas essa noite o poder da palavra vai trazer de volta para você, se você quiser. Ele disse: eu vos dei autoridade. Sabe qual a armadilha desse tempo? Quanto mais curtidas, quanto mais bacana, Jesus não foi agradável para todo mundo, não. Mas aonde Jesus chegava, o diabo ficava no pio. Os 70 voltaram e disseram: Senhor, no teu nome nós curamos, no teu nome nós expulsamos demônio. Coisa fantástica, coisa fantástica, coisa boa é a gente ter comunhão com o Espírito Santo. Coisa boa, meu irmão, é a gente ser marcado pelo Espírito Santo. Passa o vento, chega o vento, mas vai embora, porque Deus está no controle de todas as coisas. Coisa boa é alguém que é embaixador do reino de Deus. Ser embaixador do reino de Deus, o traficante não compra, o presidente do Banco Central do Brasil não compra, o ministro não compra, o fulano não compra. Jesus Cristo dá para quem é seu, Ele sabe quem é. Esta noite eu preciso dizer para a igreja que está aqui, você que está em casa, é melhor ter Jesus que nos abençoa do que seguidores. Os seguidores passam, a moda passa, as coisas do mundo passam, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo fica, o Espírito Santo marca você. Você chega onde você chegar, pode ter uma legião de demônios. Olha, legião, pode ter o que for, pode estar tendo a confusão. Você chegou, tem sobre você. Jesus falou, olha para a tua Bíblia, vê se eu estou mentindo. Está escrito em Lucas 10:19: eu vos dei autoridade. Eu preciso gritar para você entender. Você tem autoridade que não foi dada por homens, mas foi dada por Jesus Cristo. Autoridade. Autoridade. Vai comigo para Isaías, eu já termino. Capítulo 32. Isaías 32. Quero que você leia. Uma repreensão do Senhor Deus à nação, que ia pagar, como o mundo vai pagar, por virar os olhos, como alguns irão se arrepender, porque não estão fazendo aquilo que tem que ser feito. Eu quero que você grave bem esta palavra, esta noite. Não ligue para esse distintivo. Isso não representa nada, é apenas uma ilustração. Depois de fazer um curso, se adaptar, etc, etc e tal, quando você chega em algum lugar, aeroporto internacional, alguma questão, você se apresenta, as pessoas falam, chegou alguém. Não precisa ser alfabetizado, não precisa ser loirinho, pode ser do meio-dia para a tarde, como eu sou também, pode ser magrinho, pode ser mais fortinho, pode ter cabelo, nem tanto como eu, pode usar óculos ou não, pode ser o que for, isso não conta. O que conta é unção, o que conta é comunhão, o que conta é autoridade. Eu acredito
que se você usar essa autoridade que você tem para proclamar o reino de Deus, você ganha a sua turma na academia. Mas não fica lá, traz eles para cá, porque eles estão te levando para lá. Você não percebeu ainda. Você já está trocando culto. Você já está esperando o link dos cultos estourar para falar, ai, não consegui inscrição. Cai na real, irmão. Você acha que Deus não revela? Você acha que Deus não revela? Deus revela, irmão. Deus revela a gente que anda com mentira. Eu às vezes me sinto envergonhado de falar algumas coisas. Falar, irmão, o que você está falando é tanto mentira que Deus acabou de falar isso e isso para mim. Crente que anda com mentira na boca perdeu a identidade. Isaías 32. Verso 1, vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha do deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre e o homem sem caráter não será tido em autoestima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Esse texto aqui está tratando de um tempo em que os filhos de Deus, em que os hebreus, os judeus, os de Israel, estavam mais preocupados com a vida pessoal. Se você ler o texto, não agora na sua casa, você vai perceber que as mulheres dessa época, aqui estava falando de homem e de mulher, mas é uma característica das mulheres, que as mulheres desta época aqui que Isaías está falando, elas estavam preocupadas só com o externo, preocupadas com a beleza. Era uma aristocracia que destruiu Israel. A coisa vai de mal a pior, as coisas estão indo de mal a pior, e tem gente ainda não percebendo que o diabo aos poucos ele está minando. Irmão, sabe como é que funciona na malandragem? Se eu chego assim e falo, ei, vou te assaltar, ei, vou te roubar, eu fico ligeiro. Mas o diabo ele é astuto, ele vem com coisas pequenininhas, ele vem pelos cantos, ele vem com a sua artimanha. Quando eu menos espero, eu não oro mais em língua, eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo mais cantar, eu não quero mais congregar, eu não consigo fazer isso. O reino de Deus para mim já não é mais nada, eu não tenho mais intimidade, nada me preocupa. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo aquilo que o Senhor condenou. Ele condenou os oficiais, ele condenou os falsos sacerdotes, ele condenou os falsos adoradores de lá, e ele disse, virá um que vai proclamar. Mas olha que coisa interessante que distingue o embaixador. Verso de número 8. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece para sempre. Um embaixador do reino de Deus se comporta como autoridade. O dia que você foi separada como diaconisa, como diácono, cooperador, o dia que você recebeu alguma coisa na incumbência de fazer na casa de Deus, o dia em que você recebeu um dom de Deus, o momento que você tem para cultuar, e tudo que você queira pensar que está sendo substituído. Não tem dinheiro no mundo que compre a comunhão com o Espírito Santo. O mundo vai se arrepender. Muitos crentes vão se arrepender porque estão olhando para outras coisas. Olha para a rocha viva, que dela sai água que mata a sede. Olha para Jesus. Você é embaixador do reino dos céus. Sabe por quê que eu não venho de qualquer jeito para a igreja? Sabe por quê? Se você anda vindo vestido de qualquer jeito para a igreja, presta atenção. Se você, quando vem para o culto, não confunda as coisas. Sabe por que para vir para o culto a gente toma banho mais cedo, se alinha, penteia, põe uma roupa decente? Por que a gente, quando vem para o culto, a gente não fica criando obstáculo para vir? Porque eu estou indo na minha embaixada. Sabe por que eu não venho para o culto de mulambo, fedido?
Eu não me comporto de qualquer jeito na hora do culto, porque eu estou indo para a minha embaixada. Eu sou embaixador. O meu mestre, o meu governo está lá. Ele está me aguardando. Eu vou sentar para falar com o governador. Sabe por quê? Que todo culto eu devo me apresentar limpo, decente, arrumado, penteado, organizado. Eu estou falando disso para você entender. Sabe por quê que nenhum culto é igual a outro? Porque eu estou indo na embaixada. Nenhum embaixador você vai conhecer, presta atenção, estou terminando. Nenhum embaixador digno, respeitável, anda de qualquer jeito, fala de qualquer jeito. 2, o embaixador pensa no que ele vai falar para não criar um caso internacional, porque ele é um embaixador. Ele precisa se comportar como um embaixador. Por que eu me policio nas minhas palavras e na minha amizade? Porque eu sou um embaixador. Fala para mim alguém aqui que já viu um embaixador, que permaneceu como embaixador, que foi surpreendido em escândalo se ele ficou como embaixador. Vê se você vê um embaixador envolvido em coisas escusas. Vê se você vê um embaixador comprando pirataria. Ele representa. Sabe como eu falo com alguém aí de fora? Se ele é limpo, não é, eu falo com educação. Eu preciso tratar as pessoas aí fora, aqui dentro, e as de fora com o mesmo respeito, porque eu sou embaixador. Aquele mendigo da rua precisa muito mais de respeito do que o outro. A prostituta precisa de mais respeito do que o outro. O alcoólatra precisa de respeito, porque eu sou embaixador. Sabe por que eu não fico com bobagem, infantilidade, com molecagem, perda de tempo? Sabe por que muitas pessoas não conseguem ter uma palavra de saudação em cima do púlpito, fica chamando Jesus de Genésio? Porque perdeu a identidade. Perdeu a identidade. Ó, espiritual, ó aqui, ó. Um dia era fogo puro, era óleo. Agora vem aqui só Malaquias 3. Estou dando um exemplo. Sabe por que não sente mais a presença na hora da oração? Porque o Covid mata o físico e a apatia mata a alma. Porque o meu vocabulário é diferente. Porque eu represento um reino. Por que eu contribuo com o reino? Porque eu sou embaixador desse reino. E o meu reino precisa estar adequado. Meu reino precisa estar decente. Cadê a sua autoridade? Cadê a sua autoridade? Deus está falando conosco essa noite. Cadê a sua autoridade? Cadê a sua autoridade, irmão? Cadê a sua autoridade? Cadê a sua autoridade que Jesus ganhou lá na cruz do Calvário? Cadê a sua autoridade? Cadê a sua autoridade? Não é só na hora que canta, não, é na hora que fica. Cadê a sua autoridade? Pega de volta aquilo que Deus te deu. Essa pandemia pode demorar mais 2 anos, 3 anos, não interessa. Eu sou embaixador do reino de Deus. Cadê a sua autoridade, igreja? Cadê a sua autoridade? Por que algumas coisas estão do jeito que estão? Moço, quando você sobe aqui para cima para tocar essa bateria, essa guitarra, esse violão, quando eu subo para cá, quando eu canto aqui, presta atenção. Autoridade. Aqui nessa noite tem professor de educação física, mais de 3. Aqui tem empresário, mais de 3. Tem funcionário público, 2. Tem enfermeiro, mais. Tem servidor público municipal, tem aposentado, aposentada, tem viúva, viúvo. Tem jovem, tem ancião. Cada um de nós representa um reino. O reino de Deus.
Cadê a sua autoridade? Sabe por que para muitas pessoas falar bobagem dá gostoso? Você vê como estão as coisas? Olha que interessante. Um certo personagem que eu disse essa semana tem mais valor que um professor, tem mais valor que uma enfermeira, mais valor que um médico, mais valor que um policial. E sabe o que alguns crentes estão fazendo? No TikTok da vida, no status. Aí outro dia morreu um ator, com todo respeito, ganhou nome de rua. Mas aquele policial que morreu em confronto salvando a vida de uma pessoa, ele não merece? E aquela moça da creche que morreu tomando facada para salvar aquelas crianças, ela não merece não? É esse reino, terminei a mensagem, é esse reino mesmo que está me roubando? É esse reino que ensina que quanto mais nua, melhor? É esse reino que eu quero? É esse reino de mentira, esse reino de maldade que eu quero? É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que o demônio, o diabo, ele tem medo disso? Eu quero a minha autoridade que Deus me deu. Louvor, eu quero a minha autoridade. A minha autoridade. Olhe para o teu irmão se você puder. Olhe para o teu irmão se você puder. Diga para ele: cadê a sua autoridade? Pode falar alto, irmão. Mais alto. Vamos dar um brado aqui para acordar essa noite. Diga: cadê a sua autoridade? Não, está fraco. Tem que chegar lá na transmissão, mais alto. Cadê a sua autoridade? Mais alto. Cadê a sua autoridade? Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Levanta ela. Isso aqui é mais importante do que o aplauso do mundo. Orecantalabas. Chegará um dia que as pessoas vão dizer: dá-nos uma chance, mas não tem mais jeito. A sua autoridade foi declarada aqui em Jesus Cristo. Você tem autoridade do céu, então se comporte como embaixador do reino de Deus. Aonde você chegar, lembre-se, você representa Jesus. Então não permita que nada roube a sua santidade e a sua comunhão. Fique em pé. Me ajuda aí. Mais uma vez, você vai olhar para o outro lado agora. Diga para o teu irmão, do outro lado, mais forte. Diga: cadê a sua autoridade? Cadê a sua autoridade? Não, irmão, mais forte. 1, 2, 3. Cadê? De novo. 1, 2, 3.